Eu tenho 37 anos e eu posso te dizer com tranquilidade que eu venci o jogo do dinheiro. E nesse vídeo eu quero te explicar o que é isso, né? O que é vencer esse jogo, como que eu consegui fazer isso e como que você pode fazer o mesmo. São basicamente, eu vou dividir o jogo do dinheiro aqui em 3 jogos, tá bom? Em uma sequência. E eu afirmo categoricamente que se você seguir, você vai vencer esse jogo também. Só antes de entrar aqui no assunto, caso você ainda não participe desse grupo, participe do grupo Prosperidade Sem Esforço, tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário. É um grupo fechado do WhatsApp, onde eu compartilho lá conteúdo exclusivo, conteúdo que eu não compartilho aqui, alguns eu não fico à vontade, outras vezes eu publico conteúdo que é mais rápido, né? Aqui sempre é um conteúdo mais longo, mais denso, lá no grupo é algo mais rápido, então caso você ainda não faça parte desse grupo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu percebi, né, é que o jogo do dinheiro é um jogo interno, né? E você já ouviu isso algumas vezes, mas vamos tirar as coisas aqui da teoria, né? Falar o jogo é um jogo interno. Vamos colocar de forma prática para eu te dizer exatamente o que eu quero dizer com isso. Quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, a entender sobre o poder da mente e tal, eu tinha, assim, começado a considerar de ganhar 10 mil reais por mês. Na época eu ganhava 2.500, mais ou menos. 3 quando tudo dava muito certo, né? Isso há 10 anos atrás. Então, o vencer o jogo do dinheiro, para mim na época, era fazer 10 mil reais por mês, né? Ok. E era um desafio enorme porque, né, normalmente quando você é pobre, você está rodeado de outras pessoas pobres também, né? Então, eu não tinha referência próxima, eu não conhecia ninguém que ganhava 10 mil reais por mês. Então, era uma coisa que eu via como distante. Mas ok, fiz ali o meu trabalho mental para isso, etc. E cheguei nos 10 mil em um período de 1 ano, né? Mais ou menos uns 8 meses, tá? Depois que eu entendi sobre isso aqui, comecei a fazer ali alguns desbloqueios e saí dessa média de 2.500 para 2.500, 3 para 10. Ok. Ali, bom, venci, né? Só que não, porque quando você cresce, né? Independente do quanto você cresce, a gente sempre quer mais, né? E existe, obviamente, um ponto positivo nisso, mas tem alguns pontos que são um pouco complexos também, tá? Então, eu achava que tinha vencido ali o jogo, mas depois falei, não, porque ele ficou muito normal e aí o meu custo de vida foi aumentando e falei, não, eu preciso de mais. E mais. Beleza. Passou um tempo, aí eu já fazia uma média ali de 30 mil por mês, isso em 2019, mais ou menos. E aí eu participei de um grupo que foi um maior desbloqueio assim, rápido que eu tive na minha vida foi participar desse grupo. Era um grupo de negócios, né, de pessoas que trabalhavam com internet, etc. E o mentor desse grupo era, na época, um dos caras mais conhecidos do Brasil dentro disso. Era um dos caras que mais vendia na internet na época, né? E fazer parte desse grupo foi... eu falo, por que ele foi um desbloqueio? Porque eu não precisei de fazer afirmação, de falar eu sou não sei o quê. Não, só do convívio ali, já várias crenças foram caindo, né? Eu lembro que tinha eu e um outro ali, que a gente falava que a gente era os pobres lá do grupo, né? Porque a gente fazia mais ou menos essa média aí de 30. E, assim, todo mundo lá fazia mais de 100 mil por mês, né? Alguns faziam mais de 1 milhão, inclusive. E ali, quando eu fiz parte desse grupo, o vencer o jogo do dinheiro mudou. Aí eu já comecei a pensar em 100 mil reais por mês, né? Porque eu via outras pessoas ali fazendo isso, pessoas da minha idade na época. Pô, não, então eu consigo também.
E aí ficou isso na minha cabeça, né? E aí, qual que foi, o que era o vencer o jogo? Não era fazer 100 mil por mês, era ter 10 milhões na conta, tá? Porque aí fazendo a conta aqui, né? 10 milhões na conta, eu vou pegar esses 10 milhões, vou deixar esses 10 milhões rendendo e esses 10 milhões vão me dar 100 mil reais por mês. Essa era a minha ideia de vencer o jogo. Bom, não cheguei a vencer o jogo nesse formato, não cheguei a ter, não tenho hoje 10 milhões de reais na conta. Só que eu entendi que não é isso. Vencer o jogo do dinheiro não é isso. Sabe quando que eu percebi isso? Quando esse meu mentor quebrou. Esse cara, ele tem todas as placas aí das plataformas de marketing digital que existe. Ele fez mais de 1 bilhão em vendas, né? Não de lucro, mas em faturamento total. Mas, sem sombra de dúvidas, ele tinha um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Com toda certeza do mundo. Um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Pô, um cara que tem um patrimônio de mais de 100 milhões, venceu o jogo do dinheiro. Mas ele quebrou. Ele quebrou e ele falou abertamente sobre isso lá no Instagram dele e tal. Eu falo assim, como assim, cara? 100 milhões de patrimônio, né? Óbvio, nem tudo isso era em dinheiro, né? Tinha ali imóveis, etc. Mas vamos supor que fosse 30 em dinheiro, dá 300 mil por mês. Cara, esse cara não precisa de mais nada na vida. Quebrou. Então a primeira coisa tudo isso aqui que eu estou te contando é dizer o seguinte: vencer o jogo do dinheiro não é ter uma quantidade X no banco. Não. A gente já viu vários casos, já ouviu falar de muitas pessoas, mas eu vi de alguém próximo, de alguém que eu vi multimilionário e vi quebrado. Então, cara, realmente vencer o jogo do dinheiro não é isso, tá? Então, o que é vencer o jogo do dinheiro na minha concepção, baseado aqui em 3 pilares? O primeiro, vamos ver aqui se está dando para ver. O primeiro é a segurança. No sentido disso aqui, nunca vai faltar. Esse é o primeiro jogo que você precisa vencer. Se você ainda tem medo da falta, você ainda não venceu esse jogo, tá? E isso aqui, repito, isso aqui independe do quanto você tem, tá? Uma das coisas que eu percebia lá nesse grupo, tinha muitas coisas positivas, muitas coisas de expansão, mas isso aqui era muito nítido. Pessoas que tinham já um patrimônio e tal, morrendo de medo. Tinha um momento lá do grupo, né, que era o momento de fazer perguntas, e muitas das perguntas eram relacionadas a isso. Como não quebrar, como não... Sabe? Então, a gente, quando não tem dinheiro, às vezes a gente acha, eu quero ter tal quantidade, porque aí nunca vai... Não. A segurança é algo interno, não é externo. A pessoa pode ter 100 milhões de reais e não sentir segura. Olha que coisa, né? E aqui entra, né? Como que eu... Então, quando eu te falo que eu venci esse jogo... E olha só, eu vou falar as coisas aqui, eu sei que tem gente que leva isso aqui como se fosse algum tipo de, né? Nossa. Mas, cara, eu tô falando como eu me sinto para te auxiliar, ok? Se você quiser fazer achar que é algum tipo de pretensão, enfim. Mas eu posso te dizer, eu tenho hoje zero preocupação com relação a dinheiro, e aí vamos concentrar nisso aqui. Por exemplo, eu não vou ter onde morar. Eu não vou ter como sustentar meu filho. Eu não vou ter... Não, isso não passa na minha cabeça. Por que isso não passa na minha cabeça? Porque hoje eu entendo quem eu sou. E você também é.
Só que talvez você ainda não entenda, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Mas tem uma passagem lá na Bíblia do Sermão da Montanha, onde as pessoas estavam lá com Jesus, ansiosas, preocupadas e tal. E Jesus falou com ela, cara, para de preocupar. Quem por estar preocupado pode aumentar um só côvado na sua vida, ou pode aumentar um ano a mais, pode aumentar... Olha os pássaros que não trabalham, não fazem nada, e Deus alimenta eles. Cara, é isso. É isso. Não existe a possibilidade da falta. A única coisa que faz essa possibilidade existir é se você acreditar nela. Se você acreditar, cara, eu posso não ter o que comer. Pode acontecer. Eu posso não ter onde morar. Pode acontecer. Se você acreditar nisso. Só que a promessa está lá. Está nítido. E aí, quando a gente pega a Bíblia, né, tem vários versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro desbloqueio que eu tive aconteceu repetindo o que está nesse papelzinho aqui. Aqui está escrito o seguinte: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa frase eu peguei de um livro do Joseph Murphy chamado 1001 Maneiras de Enriquecer. Tá? Essa frase mudou minha vida e mudou a vida de muitas pessoas. Já contei outras vezes aqui, esse é o meu segundo canal, eu tenho um canal antigo, tem mais de 300 mil inscritos. Se você quiser procurar aí, Fabrício Venâncio, depois você procura. E boa parte das pessoas que me conheceram nesse canal foi através dessa frase. O que essa frase quer dizer é isso aqui, ó. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Então, isso aqui, olha, existem duas formas de isso, disso entrar na sua mente, vamos dizer assim. A primeira é a mais simples de todas. É exatamente, por exemplo, se você acredita em Deus, né? Você acredita em Deus. Tá, tem N versículos dizendo, cara, Deus nunca te deixa faltar nada. Então, uma das formas de você ter essa segurança é falar o seguinte, cara, eu sou filho de Deus. E você pode parar por aqui, tá? Eu sou filho de Deus. Como que um filho de Deus vai ter falta? Poxa, Fabrício, mas todo mundo é filho de Deus, e por que falta? Porque eles acreditam na falta. E a falta sempre vai existir, porque sempre vai ter alguém acreditando nela. Então, se você internalizar isso, porque aqui, né, isso aqui, na teoria, todo mundo sabe. Então, mas, cara, se você tem isso aqui, desculpe aqui a franqueza, mas você não acha que você é filho de Deus. Se você ainda tem medo, tem isso aqui, se você ainda não sente segurança de ter o básico, eu não estou falando, é o básico, não. Você ainda não sente isso. Você pode achar isso intelectualmente, mas não sente. E existe uma segunda forma disso aqui, que para mim é o ideal, só que, repito, você pode escolher parar por aqui, mas o ideal para mim aqui é o despertar espiritual. Que é o quê? Aí não é que eu sou filho de Deus, eu sou um pedaço dele. Existe uma centelha divina em mim. Acabou, né? Mas isso aqui, dependendo de onde você vem e tal, isso aqui mexe demais, isso incomoda, né? Mas, se você quiser ir por aqui, é o melhor dos mundos. Mas se isso te incomodar demais, fica aqui. Que você vai ficar um pouco mais confortável e você consegue isso só com essa crença aqui. Ok?
Então esse é o primeiro jogo do dinheiro que você precisa vencer. O segundo jogo é o jogo do dinheiro fácil. E eu estou aqui falando em uma sequência mesmo, né? É o jogo do dinheiro fácil. É crer. Ganhar dinheiro é fácil e natural. 99% das pessoas acham o contrário disso. Porque a gente aprendeu isso. A gente não só aprendeu ouvindo, mas a gente aprendeu vivenciando. A grande maioria de nós viu nossos pais lutando para sobreviver, para, né, nos dar o básico, né? Então, se eu vi isso, óbvio que vai ter aqui a crença do ganhar dinheiro é difícil. Mas, assim como aqui é um jogo interno, aqui também é um jogo interno, né? E já falei sobre isso várias vezes, e repito, tá? Se esse assunto te incomoda, talvez vai ser difícil para você continuar me acompanhando aqui. Mas eu sempre vou bater nessa tecla porque isso é o que faz toda a diferença, tá? Questões aqui relacionadas a dinheiro fácil. De onde que vem a crença do difícil? Adão e Eva, tá? A crença vem dali. Antes tudo era fácil, antes tudo era bom, antes tinha tudo de mão beijada. Até que comeu do fruto e aí perdeu tudo e aí agora é no suor do teu rosto. Mas já falei isso mais precisamente em outros vídeos. Não existiu fruto nenhum. Adão e Eva nunca existiram. É uma história, tá? E de novo, eu sei que isso incomoda. Eu sei que isso incomoda, dependendo, né? Talvez para você não incomode, mas para muita gente eu sei que incomoda, porque eu já me incomodei de ouvir isso. Na verdade, há um tempo atrás eu não conseguiria nem me imaginar ouvindo isso, tá? Só que se isso te incomoda, e, por exemplo, né, algumas pessoas falam assim, pô, mas então me prova que isso que é mentira, me prova. Que prova você teve que é verdade? Nenhuma, né? Eu vou só abrir um parêntese para explicar isso aqui, isso é muito importante. Você sabe como que uma crença é criada? Ou seja, como que você começa a acreditar nas coisas? Até ali mais ou menos os nossos 7, 8 anos, qualquer coisa que for falado a gente acredita. Qualquer coisa. Então, a crença que você tem, firme, né? Ah, é assim mesmo, não sei o quê. Se você aprendeu isso antes dos 7 anos, desconfia que não é verdade. No outro lado do mundo, tem gente que vai em um avião e se explode. E ele acredita que, ao fazer isso, ele vai para um lugar que tem várias virgens esperando ele lá. Pô, que idiota, né? É. Eles acham a gente idiota também por acreditar em Adão e Eva. Pô, que idiota. Ele acredita que ele vai explodir e vai ter um monte de virgem. Que idiota. Ele acredita que uma serpente falou com o ser humano. Mesma coisa. Só que, não, aqui não, né? Não, isso aqui é verdade. O dele é mentira, mas o meu é verdade. Quando eu falo, por exemplo, de algumas questões da Bíblia, né? Eu falo, cara, a Bíblia é um livro fantástico, mas tem muitas coisas nela ali que não é verdade, é história. E muita gente fica muito chateada com isso. E eu entendo, porque eu também ficaria. Mas eu te digo, se você tivesse nascido em outro lugar do mundo, o mesmo apreço que você tem pela Bíblia, você teria pelo Alcorão. Você não ia nem ligar para a Bíblia. Mas aí, tem gente que fala assim, nossa, mas que bom então que eu nasci aqui. O que vai, né? Tá bom, então é isso. Então assim, voltando aqui para o nosso assunto principal, fechando esse parêntese, se você crer
que vai ser difícil, vai ser na luta, vai ser no sacrifício? Vai ser, porque sempre você vai vivenciar aquilo que você acredita. Sempre. Você sempre vai estar certo. Sempre. Nossa, eu acho que ganhar dinheiro, cara, é muito difícil. Tá certo. Eu acho que é fácil. Tá certo. Que loucura, né? Mas é assim que funciona. Eu lembro de várias coisas que aconteceram comigo nesse sentido aí do dinheiro fácil. Isso antes ainda de eu aprender sobre isso aqui, aí eu tô falando de talvez uns 12, 13 anos atrás, eu tinha um negócio de instalação de câmera de segurança e alarme, tá? Era um negócio que dava um dinheiro bom na época. Quando eu falo dinheiro bom, para mim era um dinheiro bom. Eu dava uma média ali de R$1.000 em um dia de lucro. Eu estou falando de 12 anos atrás, 13, era como se fosse 2.000 hoje de lucro. Só que o que acontecia? Se eu fizesse um trabalho e ganhasse isso na segunda-feira, no resto da semana eu não trabalhava. Não trabalhava por quê? Porque não... Na minha cabeça eu encontrava um monte de justificativa. Ah, porque não encontro funcionário? Ah, porque isso, porque aquilo? Não, eu não ia porque estava fácil demais. Eu não podia ganhar 2.000 em um dia. Pouco tempo antes eu ganhava 700 por mês, que era o salário mínimo da época. E lutando, batalhando, acordando 4 horas da manhã, chegando em casa 8 horas da noite, para ganhar R$700. Como que eu vou em um dia ganhar 2.000? Não posso. Não me permito. Porque, internamente, ganhar dinheiro é difícil. Mesmo depois que eu fui evoluindo nesse sentido, né? Aí já teve uma outra época, nesse período aí, quando eu já tinha chegado nos 10.000, né? E eu ia vez por outra trabalhar de um clube aqui, e era terrível. Eu não entendia por quê. Eu chegava lá e me sentia mal. E no começo eu não sabia por quê. Depois eu entendi. Por quê? Cara, como que eu estou ganhando 10.000 por mês e trabalhando aqui de chinelo, camiseta, no meio... Não, cara, não é assim. Não é assim que se ganha dinheiro. Cadê o problema? Cadê a dificuldade? Cadê a luta? Até eu perceber, falei, cara, é isso. E me reprogramei nesse sentido. Tá? Então, o segundo jogo que você precisa vencer é isso. É o jogo do dinheiro fácil. E você vence esse jogo, a primeira coisa é permitindo que seja fácil. Não tem que ser difícil. Não. Aí, vai pegar no ponto de novo. Não tem pecado, porque a crença principal que faz isso aqui é a crença do pecado. Você é pecador, você é isso, você é aquilo. Ok? E, por último, aí vem um jogo que você já está mais acostumado a ouvir. Só que para vencer, para chegar nesse terceiro jogo, vamos dizer assim, é preciso passar por esse primeiro, tá? Deixa eu ver como eu anotei aqui direitinho. Tá. O terceiro jogo é o jogo do tenho e sempre terei em abundância. Isso aqui é o vencer o jogo completamente. Quando eu te falei, por exemplo, né, de ter 10 milhões na conta ou 100 milhões, isso aqui é um jogo interno que muitas pessoas que têm esse dinheiro não têm isso aqui. Ela não acredita que ela, não, eu sempre vou ter. Não, eu tenho isso aqui, mas eu tô com medo, isso pode ser só uma fase, isso pode acabar, isso pode... Cara, isso aqui é o ápice. Chegou nisso daqui e fala, venceu o jogo. Acabou.
Isso aqui é o... Deixa eu ver se continua dando para ver aí, né? Isso aqui é o eu sou. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou rico é isso aqui, ó. Tempo e sempre terei em abundância. Então hoje, Fabrício, você é rico? Com toda certeza que sim. E eu não estou falando aqui, existe, não, rico de saúde, rico de... Não, rico mesmo, né? Só que eu sou rico, não é pelo que eu ganho por mês, ou pelo quanto eu tenho no banco, não, é por causa disso aqui. Cara, não importa, eu estou te falando o que tem na minha cabeça, não importa o que aconteça, isso sempre vai ser a minha realidade. Não importa, por exemplo, hoje eu ganho muito dinheiro aqui, tá? Fabrício, mas e se acontecer alguma coisa e esse canal cair? Cara, se cair, vai criar outro? Vai acontecer alguma outra coisa? Não importa, não importa, isso aqui sempre vai acontecer. Então, a segurança, né, de que isso vai acontecer não está em nada externo, está aqui. Porque se tiver no externo, cara, o externo pode sim dar problema. Entende? Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso aqui não quer dizer que, então quer dizer que eu sempre vou ganhar dinheiro dessa mesma forma? Quer dizer que nunca vai ter nenhum desafio? Não é isso. Mas quer dizer que se alguma forma der ruim, vai ter outra que vai dar muito bom. É isso. Tem um outro vídeo aqui que boa parte de vocês que chegaram aqui no canal foi através desse vídeo, onde eu falo sobre como criar a sua própria ressonância harmônica, né? Sem o Hélio Couto, né? Se você não assistiu, assista, tá? Você vai ver que não é nenhum tipo de incentivo a não fazer, muito pelo contrário. Mas lá eu falo sobre o poder do eu sou. O eu sou, ele carrega toda a informação que você precisa para aquilo ser real, né? Então, quando eu falo isso aqui, é porque eu sei que, cara, existe uma informação lá no registro akáshico que é essa aqui, ó. Cara, sempre ter em abundância. Existe essa informação lá. Quando eu falo isso aqui, eu trago isso para mim. E aí eu sei que, por exemplo, hoje, olha só o que eu estou te dizendo, tá? Esse vídeo que eu estou falando para você, ele é 100% inspirado. Eu não pensei em como fazer esse vídeo. O tema e esses 3 pontos aqui vieram na minha mente como um download. Tá? E é assim com todos os outros. Entende? Então, isso é o quê? É a informação dizendo o seguinte: tá, então você acredita que isso é isso? Então toma aqui. Já que você afirmou, é seu. É assim que funciona, tá? Então, e aí, claro, né? Existe cada questão aqui, existe os seus pormenores, existe os comos. Não tem como a gente abordar tudo isso aqui. Em breve, eu já vou abrir um spoiler, tá? Eu vou abrir uma mentoria em grupo para destrinchar os comos disso daqui. E aí, caso você ainda não participe lá desse grupo Prosperidade Sem Esforço, que quando eu abrir, lá vai ser o primeiro local onde eu vou dar todos esses detalhes, tá? Mas o mais importante aqui do que eu como agora, eu gostaria que você analisasse onde que eu tô aqui, né? Todo mundo quer isso daqui, ó. O eu sou próspero, eu sou rico, porque isso aqui é o que você já ouviu, tal, mas você já tem essa segurança de que nunca vai faltar? Se não, o seu foco tem que ser nisso aqui, ó. Porque isso aqui vai te dar a paz para as outras coisas. Cara, quando você não existe a possibilidade da falta, você já vive em paz, sabe? E eu sempre digo aqui, a paz é a primeira coisa que você deve querer buscar, tá certo? Bom, faça parte aqui do grupo Prosperidade Sem Esforço. Se você quer
ver resultados financeiros de uma forma mais rápida, vou te convidar a conhecer aqui o Ativador de Dinheiro Inesperado. Tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário. Como que você coloca no seu subconsciente que você já tem dinheiro? Eu sempre digo aqui, esse áudio é um áudio de hipnose. Ele vai trazer tudo isso aqui? Óbvio que não. Isso aqui é todo um trabalho, tá? Mas ele já vai te ajudar nesse primeiro passo. E se você precisa de ver, né, resultado de uma forma mais urgente, ele vai te ajudar com isso. Então, caso não tenha, não conheça, não tenha adquirido ainda, vou aqui te fazer o convite. Esse vídeo foi útil para você? Deixa um comentário aqui, falando o que você achou. Tô recebendo literalmente centenas de comentários aí por dia, então não consigo responder todo mundo. Eu normalmente dou um coraçãozinho lá, mas não tem como responder todo mundo, tá? Mas eu leio e agradeço muitos comentários que vocês deixam, então deixa aqui um comentário. E se esse vídeo, se você achou ele fora da curva, toque em hypar aqui embaixo, tá? Se você tiver no celular ou num tablet, você consegue hypar esse vídeo. Vem aqui em hypar. Quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube o seguinte: YouTube, esse vídeo é foda demais. Mostra esse vídeo para outras pessoas, tá? Então, se você tem essa concepção ao ter chegado até aqui, te peço para fazer isso. É isso. Um abraço. A gente se vê em um próximo vídeo.